Meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para os nossos estudos, para as nossas reflexões, junto à doutrina espírita. Nós da comunidade espírita, Caminheiros do Amor, na rua Arnaldo Magnicário, 1370, Santo Amaro, São Paulo, a nossa sede, temos essa oportunidade durante toda a semana de nos reunir para os estudos, as reflexões dessa obra maravilhosa, né, que é a obra da codificação espírita. E nós, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, temos conseguido desenvolver ideias, raciocínios novos, para que possamos então melhor compreender a nossa vida, o que Deus espera de nós e o que podemos fazer de melhor para conosco e para com o nosso semelhante. Muito importante essas informações. Também essas informações vão pelas nossas redes sociais e essa é uma das oportunidades. Hoje estamos aqui para fazer os estudos do nosso Livro dos Espíritos. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece, pedindo ao querido Mestre Jesus que esteja hoje sempre conosco, assim também os bons espíritos, o nosso querido amigo, Espírito Protetor, seja lá o nome que quisermos dar a ele, mas temos sim esse amigo espiritual ou amigos espirituais que estão constantemente conosco, zelando. Então pedimos a esse querido irmão e ao Mestre Jesus que iluminem a nossa mente, que aqueçam o nosso coração neste momento, para que assim possamos melhor absorver questões tão importantes que falam sobre nós, das oportunidades deste Pai que é misericordioso. Pedimos também a bênção estendida a todos os irmãos que nos rodeiam, sejam os nossos familiares, amigos, conhecidos, e que nós, dentro dessa condição melhor do saber e do conhecer, possamos exemplificar essa boa nova do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, e assim poder também auxiliar a todos que nos rodeiam. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. E aqui, então, como dissemos, estamos com o nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3. Dentro do Livro dos Espíritos, a gente tem uma série de divisões. Esse livro 3, ele vai tratar das leis morais, aquelas que vão trazer para nós o conhecimento sobre a lei de Deus e como a lei de Deus age sobre a nossa conduta, não é? O que nós precisamos conhecer, o que nós precisamos saber para poder caminhar direitinho dentro destas leis. Então esse livro terceiro vai abordar todas essas questões, que está muito ligado com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é essa condição moral, né, que é passada para nós, para que possamos ser o bom filho, né? Aquele que tem sim direitos, mas que também tem os seus deveres, né? Para colaborar na grande obra do Pai. Então a gente está nesse livro terceiro, importantíssimo então, porque tem gente que fala assim: ah, mas eu não vim com o manual para saber o que tem que fazer. Ah, pois sim, veio sim, o manual está aqui e o Evangelho traz para nós, né, um refrescamento de todas as leis que estão gravadas na nossa consciência. A doutrina espírita também vem trazer com clareza todas essas leis novamente. Então, se a gente não tem, né, sei lá, um manual personalizado com o nosso nome, a gente tem esses manuais quando a gente vai buscar no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Aí está o manual para quem quiser saber, né? Então vamos lá, a gente está no capítulo 5, que vai falar da lei da conservação. Sim, porque Deus colocou nós, seus filhos, aqui no planeta Terra, esse planeta que por enquanto é de provas e expiações, e Ele tem um plano para nós aqui, então Ele quer que a gente permaneça, né? Então Ele deu para nós os instintos, a condição da intuição, né?
da necessidade de ficarmos aqui. Então a gente luta, né, para ter a saúde, para ter o necessário, para ter a comida, a vestimenta, a condição de um lar, né, de uma casa que nos proteja. A gente luta para ter isso, para continuar aqui existindo. Isso faz parte deste planejamento de nos manter no planeta para que a gente possa executar as nossas experiências, sim, porque nós viemos aqui por um motivo: evoluir, né? É uma grande escola, o planeta Terra, que nos permite uma série de experiências que vão nos educar a nossa moral e fazer desenvolver a nossa inteligência. É isso aí que estamos fazendo aqui, não é? Todos juntos, uns ajudando os outros, né? Uns mais dificeizinhos, que precisam da nossa colaboração e do bom exemplo, outros numa situação um pouquinho melhor, que estão aí a trabalhar, né, pelo bem geral. Muito bem. Então, estamos na lei de conservação. Esse estudo é um estudo sequencial, porque a gente já vem de tempo estudando o Livro dos Espíritos, né? Então, isso aqui é uma sequência de aprendizados e hoje a gente vai falar sobre o item 4, né, deste capítulo 5 da Lei de Conservação, que vai falar sobre o necessário e o supérfluo. Necessário é aquilo que realmente a gente necessita, que é indispensável, né? Então, o alimento, o repouso, o trabalho, a proteção, um teto para abrigar, as condições de saúde, tudo isso dentro de um equilíbrio. É o necessário. Tudo que passa do equilíbrio, da necessidade, é o supérfluo. Tanto é que a gente foi procurar lá no dicionário o que significa a palavrinha supérfluo. De acordo com o dicionário, supérfluo é aquilo que ultrapassa o que é necessário e aquilo que é dispensável. Não é assim? Eu tenho 2 pés. Quantos sapatos eu tenho guardado? Não é verdade? Na hora do almoço, se apresenta um prato com um bife, arroz, feijão, mas tem outros bifes. Eu vou comer um bife ou eu vou comer todos os bifes da travessa? E assim sucessivamente, não é? Aquilo que me é necessário só faz bem, porque está dentro dos limites daquilo que o nosso corpo necessita. Tudo que ultrapassa esse limite nos faz mal. Então, a gente vai ver aqui que se trata realmente de um item que vai nos ajudar daqui para frente a pensar melhor, para fazer as nossas boas escolhas. E eu falei para vocês que esse capítulo, não só o capítulo, mas o livro 3 do Livro dos Espíritos, que vai tratar das leis morais, ele está muito ligado no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus. E esses itens aqui do necessário e do supérfluo lembram muito aquela fala de Jesus, a porta larga e a porta estreita. A porta larga cabe tudo, né? O além do necessário, o supérfluo, os prazeres, as paixões, as sensações, os vícios, tudo que é aquilo que excita, não é? Que é prazeroso. A porta estreita, ela é um outro caminho, é o caminho do necessário, o caminho da educação moral, o caminho do equilíbrio, o caminho da saúde física, psicológica, emocional. Então, esse item aqui vai nos ajudar a pensar melhor que porta que nós queremos entrar. A porta larga, nossa, ela é bem larga mesmo, né? Tem muitas opções. A gente ali fica brincando com ela. Mas a gente fica excitando em nós condições que nos trazem o desequilíbrio, as doenças, os vícios, que são muito difíceis depois de exterminar, não é? Porque o nosso corpo passa a pedir coisas que ele não necessita. A gente passa a maltratar a nós mesmos.
ou a gente já está mais, né, desperto a ponto de percebermos a nossa intuição, a voz da nossa consciência e diante daquela refeição, né, que podemos comer muito, a gente diz não, é moderação, né? Então eu vou pegar um bife, uma colher de arroz, um pouquinho de feijão, uma saladinha, está ótimo. De sobremesa, o que eu vou escolher? Uma fruta? Aquele sundae, a banana split. Então, vamos escolher uma fruta, né? Uma salada de frutas que podemos também. Nada de exageros. E se por acaso a tentação for grande e exagerarmos, na condição seguinte já dizer, opa, peraí, eu já passei um pouco da linha, então agora é necessário moderar. A gente está falando em termos de alimentação porque isso é bem dia a dia da gente, né? Mas poderíamos colocar aqui todas as condições, não é? A questão da preguiça, né, da ociosidade. Eu vou ficar aqui esperando o tempo passar, me distraindo com os joguinhos da internet, ou então com o Zap, né, com o TikTok, ou então com outras cocitas mais. Deixa, eu tenho que estudar aqui, eu preciso ler, eu preciso trabalhar. Não, deixa isso para depois. O que é realmente importante, não é? Ou outras coisas, né, que a gente sai para fazer uma compra. A necessidade diz pra gente, olha, é um sapato, não é? Ou é uma camiseta. A gente não se contenta. E aí vai lá o cartão de crédito, né? A gente gasta mais do que a gente tem no orçamento disponível para gastar. E é óbvio que compromete todo o resto, né? Do orçamento familiar ou da própria vida da gente. Mas eu tô com as finanças arruinadas. Então, quem foi que arruinou a sua finança? Provavelmente as suas escolhas, não é assim? Então nós vamos acompanhar aqui o Kardec, porque o livro dos Espíritos, ele foi escrito em 1856, mas é muito atual, não é? Porque de lá para cá a nossa condição evoluiu um bocadinho, mas não muito. Então a gente precisa muito do estudo e de revisar essas condições de entendimento em nós, né? Então vamos lá. A primeira questão desse item diz assim: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Então, diz o plano espiritual, o sensato, pessoa equilibrada, o conhece por intuição. Porque, como nós dissemos lá no início, né, da palestra, as leis divinas, as leis morais, elas estão todas na nossa consciência, de todos nós. À medida que vamos amadurecendo espiritualmente, a gente tem a capacidade de ouvi-las e de percebê-las. Então, a própria intuição vai dizendo para a gente o limite do necessário, aquilo que realmente precisamos, aquilo que faz bem para nós. E não só isso. Como podemos também conhecer o limite? O próprio corpo. Esse equipamento, não é? Porque a gente está falando da consciência. A consciência é patrimônio espiritual. Mas e no corpo físico? Tem também algum avizinho? Sim. O nosso corpo nos avisa, né? Ele nos avisa que a gente avançou na alimentação, né? Fizemos as escolhas erradas, ingerimos mais açúcar do que necessário, era para colocar uma colherzinha, a gente colocou 3. Não é? O corpo avisa quando a gente exagera no trabalho. O corpo até avisa quando a gente exagera na preguiça, não é? Ele vai exagerar, porque os músculos vão ficar frouxos, né? A gente vai ficando obeso, vai ficando sem a capacidade de pensar, sem raciocínio bom, né? Sem rapidez de movimentos. O corpo, essa máquina dinâmica, ela avisa a gente. Mas onde mais, né? Se eu não ouvir a minha intuição,
Se eu não percebi o corpo avisando para mim dos limites, né? Do pare. Observar a natureza. A natureza, ela é equilibradíssima, né? Todos os serzinhos da natureza, dos animaizinhos, as plantas, os pássaros, tudo é muito equilibradinho. Se hoje não está, é por condição nossa, porque nós, assim, destruímos o mecanismo de equilíbrio desses serzinhos. Então, talvez hoje a gente não encontre mais tanta condição de equilíbrio na natureza, mas ela tende sempre ao equilíbrio, né? Então, vamos ver aqui a continuidade da resposta. Então, o plano espiritual disse, né? O sensato conhece por intuição o limite do necessário, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, se eu não sou um ser maduro, capaz de observar a minha intuição, de observar o meu corpo, de observar a natureza que é equilibradíssima, eu vou perceber esses limites através da dor e do sofrimento. Porque, como nós falamos, a obra do Pai, ela é harmoniosa e equilibrada. Então, quando nós saímos fora das leis, né, da lei do necessário, nós infligimos dor e dificuldade para nós mesmos. Então, é que nem a criança, né? A criança não quer comer doce, né? Aí você fala para ela, olha, não pode, fulaninho, comer tanto doce que vai fazer mal. E ela fica comendo. Aí ela vai aprender, ou porque vai dar dor de barriga, ou porque vai dar dor de dente. E aí ela vai, né, opa. Então, o problema nosso é com a gente mesmo, né? De deixar de ser essa criança birrenta, desobediente diante das leis do Pai e buscar se educar. E é isso que nós estamos fazendo, por sinal, aqui no planeta, né? O planeta é uma grande escola mesmo. Eles dizem pra gente, o plano espiritual, que é um grande reformatório. Então, a gente precisa buscar saber quais são as leis, né? Ouvir sim a nossa intuição, porque ela vai falar, ouvir o nosso corpo. Porque quando a gente também não ouve, a gente incentiva em nós uma coisa chamada repetição de erro, que leva ao vício. O vício é uma condição muito triste, porque o vício de qualquer espécie, né? Comer demais, beber demais, fumar demais, as drogas, o vício dos ciúmes, o vício da inveja, o vício de falar mal dos outros, qualquer vício, vícios materiais e vícios morais, não é? Quando a gente sai da condição do equilíbrio, esses vícios, eles impregnam o corpo da gente e a mente, né? E aí a gente perde a medida daquilo que realmente é necessário para nós. E aí é necessário a dor chegar. E a dor chega mesmo, né? Porque o Pai, na sua infinita misericórdia, Ele permite esses processos de corrigenda para que seja dado o alerta e a gente, opa, bom, agora se estabeleceu o vício, para sair dele tá difícil, eu vou pedir socorro, eu vou precisar de ajuda. E aí a gente vai atrás dos médicos, a gente vai atrás da fé, dá uma orientação espiritual, a gente vai atrás de um psicólogo, para se estabelecer novamente o equilíbrio do corpo, da psique e do espírito, né? Continuando as perguntinhas. A natureza, pergunta Kardec, não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Sim, que foi o que a gente comentou. O plano espiritual responde, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização. Mas os vícios alteram a sua constituição e criam para ele necessidades artificiais, como nós falamos a respeito de nós mesmos criarmos os vícios, não é? Vamos escolhendo, fazendo escolhas erradas, até que a gente não consegue mais ouvir o corpo, avisando para a gente que não é para fazer, nem a mente, e a gente então deixa se instalar o vício. A última perguntinha, 717.
Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário, ou seja, né? Que pensar daqueles que tomam para si o direito de ter mais do que devem, né? Tirando a oportunidade de outros que muitas vezes nem o necessário têm. Pois é, nós vivemos nessa confusão danada por conta disso, dos excessos, das escolhas em excesso que fazemos. E é óbvio, né? A resposta do plano espiritual. Então, que pensar dessas pessoas? Desconhecem a lei de Deus e não terão de responder, pelas privações que ocasionarem, sem dúvida, não é? A lei de justiça, amor e caridade, ela funciona dessa forma. Bom, então, você tinha um limite, você passou esse limite e em passando o limite, você alterou o equilíbrio de tudo e provocou, sim, a carência do nosso irmão, que está lá, não tendo nem o que é o necessário para ele. Então, as reencarnações, elas são esse projeto de correção para todos nós. E aí, muitas vezes, a gente vem, vai vir pobre, passando pela... Nem sempre. Às vezes vem como professor, porque daí você vai ter que se educar para poder educar aqueles a quem você deseducou. Porque quando a gente leva o outro, né, à penúria, diante da penúria, esse irmão é capaz de fazer qualquer coisa, cometer atos, né, contra a lei humana, a lei civil. Então você volta como professor na tentativa de reeducar esse irmão que você deseducou, que você deu para ele uma condição de vida difícil, né, que fez com que ele agisse erroneamente. Pode vir como médico, na condição de reparar doenças, né? Porque esses irmãos em necessidade muitas vezes morreram por problemas de saúde, então você vem como médico na tentativa de salvar vidas, né? Pode vir como um sacerdote, um missionário, e pode também vir numa condição de grande necessidade para experimentar aquilo que você fez o outro experimentar também. São várias formas que a justiça divina se utiliza e muitas vezes somos até nós que pedimos. Não é assim que existe um tribunal. Vai lá agora, vai reencarnar dessa forma. Não. Muitas vezes somos nós que, ao desencarnar, reconhecemos todos os erros que cometemos e pedimos, solicitamos, imploramos aquela condição de reencarne para poder nos reajustar com o nosso semelhante que fizemos sofrer e nos reajustar com a nossa consciência. Porque o grande tribunal está aqui. Não existe um tribunal divino, não é? Existem as leis de Deus, mas o grande tribunal está dentro de nós. Enquanto houver a culpa, nós não estamos livres, né, da roda da reencarnação. Como estamos bem pertinho do Natal, ponho aqui uma mensagem para todos nós aquecermos o nosso espírito. Então diz assim, é uma mensagem de Emmanuel, pelo Chico Xavier. Algo mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Que tenhamos todos um Natal maravilhoso, que Jesus, com a sua mensagem de amor e de paz, more dentro do nosso coração e seja o nosso guia, não é? Que a paz esteja em todos os lares, em todos os cantos do universo, hoje e sempre, que assim seja.